Vamos falar sobre recursos hídricos. Nós temos aqui na nossa região inúmeros problemas, como por exemplo enchentes, nós temos problemas com relação à falta de chuva, os produtores acabam reclamando, mas nós vamos tentar entender esse processo, sobretudo para a comunidade que está nos acompanhando, esse recurso que é tão importante, que nós utilizamos diariamente e sem ela nós não somos praticamente ninguém. Nós convidamos aqui o representante da Bacia Hidrográfica Tietê-Paraná e também do DAE, o nosso amigo Manfred, para a gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante aqui para a nossa região noroeste paulista. Manfred, muito obrigado por aceitar nosso convite, um bom dia. Obrigado pela oportunidade da gente falar uma coisa sobre os recursos hídricos da bacia, né? Para as pessoas entenderem o que seria essa bacia, né, que existe aqui na nossa região e que faz parte aí de vários rios aí, para as pessoas entenderem em casa. Olha, Wesley, o estado de São Paulo ele é dividido em 21 unidades de recursos hídricos, né, que são bacias hidrográficas. Então vamos pegar o rio Tietê, ele nasce lá em Salesópolis, anda 1.000 e tantos quilômetros, chega até o rio Paraná. A política de recursos hídricos dividiu, por exemplo, a bacia do Tietê, do rio Tietê, a calha do rio Tietê, em 6 unidades, 6 dessas unidades. Então, o Baixo Tietê, o comitê da bacia do Baixo Tietê, ele é aqui na foz do Tietê. É desde a barragem de Promissão até o rio Paraná, né? Então, tudo que ocorre, que acontece nessas áreas, essas áreas nossas, 15 mil quilômetros quadrados, tudo que acaba caindo, centralizando numa bacia, né? Tanto que a própria lei fala que a administração pública deveria ser por bacia hidrográfica, né? Porque o que acontece dentro de uma região, ela de uma forma ou de outra, ela vai cair, toda atividade humana, o excesso ou não dela vai cair dentro do manancial que está na bacia, né? Que circula, que vai pelo fundo da bacia, pelo fundo que faz o rio, no caso nosso é o rio Tietê, tem um monte de afluentes. Tudo que acontece aqui de Birigui é uma água que cai na rua, ela vai para o Biriguizinho, do Biriguizinho cai no Baixote, do Baixote cai no Tietê. Então existe sempre um caminho. Sempre um caminho, né? E esse caminho é um caminho natural, e seria um caminho natural de administração pública, né? Nós temos aqui na nossa região vários ribeirões, o senhor citou alguns deles, né? Nós temos o córrego Biriguizinho, temos também o Baixote, em Araçatuba tem o Baguaçu, temos também o Lajeado em Penápolis. Qual que é a importância desses recursos que nós temos e como que o senhor vê o cuidado da população, do poder público para esses ribeirões que abastecem sobretudo as cidades maiores do Noroeste Paulista? Então, isso é importante frisar o seguinte: o rio Tietê, nós temos muita água aqui na bacia do rio Tietê, muita água, mas ela está concentrada na calha do rio Tietê, nos reservatórios das usinas hidrelétricas. E temos, na nossa região, aqui especificamente no Baixo Tietê, cerca de 60 afluentes que têm algum nome, que tem até nome, tal. Mas não são grandes afluentes. Então, esses rios, esses afluentes, citando propriamente esses 3 aí, o Baguaçu, o Baixote e o Lajeado, são afluentes que abastecem a população, né? Porque a maioria das cidades hoje, elas são abastecidas por poços, né? Por lençóis subterrâneos. Agora, se nós formos usar, vamos pegar aqui o caso próprio de Birigui, né? Que tem 2 poços profundos que vão pegar água do Guarani, estão a 1.200 metros de profundidade, tem 700 metros de basalto, né? E essa água do Guarani é uma água carbonatada, um pH elevado. Ela tem um sabor, um paladar diferente da água do rio. A gente até usa um nome que eu nem sei se é o correto, numa água salobre, né? Então, ela não é salobre, é uma água que ela demora, a pesquisa mostra que da recarga lá da região de Brotas, Ribeirão Preto e tal, ela demora 20 mil anos para chegar aqui. Então ela vai percolhendo todas as rochas e vai trazendo esses minerais, né? Então, essa água, ela é diluída com a água dos rios. No caso do nosso aqui, do Baixote, acaba sendo diluída, né? E essa é a grande importância desses mananciais,
Porque eles abastecem a população. Birigui está sendo abastecido pelo Baixote há quantos anos? 70 anos ou mais? Por aí. Compreendeu? Agora, nesses 70 anos, o que foi feito de retribuição de todas as administrações, ou da própria população, dos proprietários rurais, em benefício desse rio que abastece a cidade? Praticamente nada. Praticamente nada. Então, estados desenvolvidos que cuidam da sua água para chegar já limpa no local de captação para tratamento, o custo do tratamento é menor, tal. A bacia produz mais água. Né? Ou seja, uma economia burra. Não é uma economia. Eu acho que, na verdade, a água ela tem um grande problema. Né? Ela sempre é um problema quando é demasiado e sempre é um problema quando é a falta. Quando é a falta, falta água para todo mundo. Quando é demasiado, dá enchente. Então, nós estamos um período de março a mais ou menos setembro, por aí, outubro, que é um período de seca, né? Abril em diante é um período de seca. Aí começa a ter problema de água, ter conflito de uso, aí no DAI a gente recebe direto problemas de promotoria, quase todo dia, de conflito de uso, porque está faltando água. Né? Mas ninguém cuida dessa água. Essa que é a verdade, né? Não cuida... O DAE cuida da captação, do lançamento, de quanto se usa, de quanto tem disponível, mas eu estou falando da água em si, né? Do manancial em si, que é o plantio, o replantio de mata ciliar, a conservação do solo para não deixar assorear. Né? Antigamente, as pessoas que estão assistindo aqui, mais antigas, assim, vão falar, nós chegávamos a pescar aqui no Biriguizinho, né? Hoje, os rios, a maioria dos rios que a gente nadava, o carro passa por cima, está tudo assoreado. Então, nós já chegamos a fazer uma proposta, uma vez, de fazer um consórcio do Ribeirão Baixotes e fazer um trabalho imenso de recuperação do Baixote, de tratamento, porque nos nossos cálculos, onde está a barragem de captação do Baixotes aí para Birigui, é possível, se tiver uma boa armazenagem, um bom cuidado com a bacia do Baixotes ali, abastecer a cidade por mais de 100 anos, uma população de 300 mil pessoas praticamente. Né? E isso é uma coisa que precisaríamos levar a sério, essa questão. Porque quando começa a chover, todo mundo esquece o problema da água. Né? Aí quando está nessa estiagem, aí nós não conseguimos... O município, a municipalidade, o governo municipal não consegue manter uma produção de água eficiente só com poço e tal. Porque o poço também, ele quebra uma bomba, dá um problema, aí fica um bairro sem água e tal. Né? Nós temos que ter água armazenada em excesso para abastecer a população com qualidade. Né? Penápolis em si, com o Lajeado. Eles têm um trabalho de conservação muito grande lá. Tanto que eles nunca tiveram poços para abastecer o serviço público. É só do Baixote, do Lajeado. Né? E o Baguaçu mesmo abastece grande parte da população de Araçatuba. Mas ele já está no limite. O Baguaçu está no limite. Não tem mais como dar autorização para a captação de água, a não ser para o serviço público. Está no limite. Tá? Nós consideramos o limite quando a bacia atinge mais captação acima de 50% de um cálculo que a gente faz, que é um cálculo de mínimo, chamado Q710. E o Baguaçu já está nesse ponto. Né? O comitê da bacia poderia requerer ao DAEE que não autorizasse mais captações. Mas isso tem uma implicação econômica muito grande para toda a região. Quando a gente deixa um manancial ser esgotado, exaurido, a ponto de o Estado não mais dar concessão de uso, imagina uma propriedade agrícola não poder fazer mais irrigação. Né? Hoje, quem está fazendo irrigação, praticamente, é quem está nas beiras dos reservatórios. Né? Mas mesmo assim, ano passado... E 2004 também, o reservatório baixou 10 metros aqui na nossa região. Isso é um absurdo, né? É uma coisa absurda, grande demais.
Agora, o senhor tocou no assunto sobre estiagem. No ano passado, inclusive, nós fizemos uma matéria com o senhor falando, tentando explicar o porquê desse fenômeno aqui na nossa região e continua dessa forma, né? Nós tivemos aí 2 ou 3 meses sem chuvas, a chuva que veio agora recentemente foi muito pequena. Tem alguma explicação, né, aqui? Por que a nossa região, até a gente brinca às vezes no rádio ou na televisão, de que nós temos, por exemplo, chove numa cidade, chove na outra, mas parece que as nuvens não chegam aqui em Birigui ou cidades mais próximas? A meteorologia acerta quando ela fala chuvas esparsas em pontos isolados. Pontos isolados, aí não tem erro. Olha, nós estamos passando na nossa região aqui um processo de baixa de chuva, né? De baixa pluviosidade. 2021 foi o ano que menos choveu em todo o tempo que nós temos de medição, que nós temos de contato com esse sistema de medição. E já vem vindo desde 2014, né? 2014, 2001 nós já tivemos o apagão. Não sei se você se lembra. Nós tivemos um apagão, 2001, um apagão, ia fechar o canal de Pereira Barreto para poder manter nível. Ia parar a navegação, como parou a navegação. Isso aí, a 2014, são 13 anos. Mas 2014, 2015 foi uma estiagem muito brava mesmo. E 2014, agora chegou 2020 e 2021, veja que está concentrando mais o período, a frequência de anos com menos chuva está aumentando, né? Ou seja, eles estão sendo mais próximos. E nós temos que nos preparar para isso, né? A administração pública tem que se preparar para isso, porque a pluviosidade está diminuindo. É um ciclo da natureza. Segundo os especialistas nessa questão, esses ciclos eles costumam ter uma faixa aí de 30 anos. Se nós começamos a pensar isso em 2001, mais 30 anos, né? Mais uns 10 anos ainda sofrendo, né? Então, o pessoal da agricultura, que sofre ainda mais, porque quando ele planta e programa uma chuva, perde tudo. Imaginamos agora um outro fator, né? Se nós temos a estiagem no meio do ano, daqui a alguns meses nós temos aquelas fortes chuvas, aquelas pancadas de 30, 40, 50 milímetros, e o senhor bem conhece, o daí fica ali na João Cernac, que é um problemaço, como é a João Roda Brasil em Araçatuba, como outros, a Marginal Maria Chica em Penápolis, enfim, são pontos de alagamentos que nós temos, que antigamente a gente só via em São Paulo, região metropolitana, agora a gente vê aqui no interior. Como que o senhor vê isso, esse fenômeno tão prejudicial para quem, sobretudo, mora nas partes mais baixas da cidade? Veja que, eu falo, a água sempre é um problema, tanto o excesso quanto a falta, né? E nesses excessos, nessas chuvas de grande precipitação, de chuva de máxima, de vazão máxima, que acontece normalmente em janeiro, fevereiro, para dar números, nós pegamos aqui o Rio Baixote, que nós temos uma medição ali em frente do DAE, a vazão média é em torno de 0,5 metro por segundo, e ela chega a 200 metros por segundo. Então, aquela canaleta que tem lá de tantos metros quadrados lá não é suficiente. E o que a população tem que entender? Primeiro, se ela joga algum entulho lá dentro desse rio, se deixa uma sujeira lá, o escoamento é muito prejudicial, né? Aí entope bueiros, entope tudo, e aumenta a inundação. E no caso desses rios que cortam a cidade, o grande problema são os loteamentos, que são feitos a montante da cidade, e esses loteamentos, eles impermeabilizam uma área maior, cada vez mais vai chover e vai vir mais rápido a água, e precisaria ter uma lei que fizesse com que esses loteamentos a montante da cidade tivessem um sistema de manter essa água de chuva por um período, né? Dentro de uma especificação que pudesse ser suficiente para que o canal que está ali, que foi gasto com dinheiro público de todos, né, possa suportar. Senão, todo ano vai ser cada vez pior, né, porque aumenta a área de impermeabilização. E nós temos que colaborar, todos nós colaborarmos, em manter a limpeza das canaletas, das ruas e tal, e não jogar as coisas. Tem gente que joga fogão, joga
pneu dentro de rio, né? Isso é um problema. E é um problema, esse problema ele vem e afeta as próprias pessoas, né? As próprias pessoas. O rio ele tem que ser olhado como um bem da natureza, praticamente é um milagre, né? É um milagre o rio, porque a quantidade de água que tem disponível superficialmente, ela é mínima, mínima, mínima. Se você pegar o ciclo hidrológico, a quantidade de chuva que tem, a quantidade de água, onde que elas estão, o aparecimento de um rio é um milagre da natureza. Então nós teríamos que enxergar, principalmente o manancial superficial, o rio, como uma coisa abençoada. Você entendeu? Que deve ser muito bem tratada, mais que um filho, mais que tudo. Porque ele é a geração da vida, né? Essa água é a geração da vida. O senhor que está há muitos anos, né, nessa área, o senhor acredita que o senhor relatou realmente que existem pessoas que jogam fora, desperdiçam água, mas houve uma evolução? As pessoas estão mais conscientes ou continua a 80, nos anos 80, 90, da mesma forma? A água é uma coisa que as pessoas se encantam, né? Então, ela abre uma torneira, pega uma mangueira, se está com pressão, ela quer lavar o carro, ela quer lavar a calçada, ela quer as crianças brincarem e tal, né? E isso aí é uma coisa que é natural, né? Mas só que tem um custo. Ela tem um custo. Então, onde que a administração pública controla o uso? Com o custo, com o valor do serviço, né? Porque são duas coisas distintas. Um é o custo, o valor pelo uso da água, o valor da água, o outro é o valor do serviço, né? Então, a população paga o serviço. Porque tantos metros cúbicos tem um valor lá. Então, opa, minha conta de água está chegando muito alta, vamos economizar. Mas se não tivesse isso, se não tivesse o hidrômetro ali controlando, o consumo seria absurdo. Nós conhecemos cidades que não têm hidrômetro, não tem sistema de monitoramento, onde deveria ser um consumo de 150 litros por dia por pessoa, chega a 450, 500. Né? Então, a população gosta, todo mundo gosta de água. E de mexer na água, de viver na água, né? Ainda mais do calor nosso. Só que tem que ter um controle. Aqui na nossa região, né, o senhor falou de mais de 100 municípios, vocês têm esse controle de saber, por exemplo, se as pessoas estão gastando mais água do que seria necessário para um dia ou para uma família? Nós não verificamos isso, porque quem controla o consumo são as concessionárias. Ou a Sabesp, né, a concessionária pública, ou as próprias prefeituras, departamentos de água da prefeitura, ou as concessionárias privadas, né? Elas controlam esse consumo. Normalmente, esse consumo ele se mantém numa faixa normal. Sim. Se mantém numa faixa normal. Porque pesa no bolso, essa que é a verdade. A realidade é essa. Né? Se você não tivesse um medidor de energia elétrica, não aqueceria a água com gás, aqueceria a água com resistência elétrica. Então, o preço é que acaba controlando o consumo em todos os lugares. Né? Nós não temos água suficiente, nós nunca vamos ter água suficiente. Nunca vamos ter. E cada vez menos, a população aumenta, a concentração de população num determinado lugar, né? Então, há que buscar novas oportunidades de água. A Araçatuba está buscando no Tietê, longe, né? Tem um custo de bombeamento e tal. Né? E o outro caso é o custo pelo uso da água, o custo da água que todos pagam. Né? Todos, que hoje, esse todos as empresas de saneamento e as indústrias, né? Pagam pelo uso da água, o uso da água. Ou se você paga porque você capta, ou você paga porque você consome aquela água, não devolve, ou você paga porque polui. Né? Os municípios pagam. Alguns desses municípios põem na conta que chega na conta de serviço que chega nas casas, o valor que está pagando pelo uso da água. Outros ainda não cobram, mas a maioria já está repassando esse custo.
Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, Manfred, para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho do DAE, também da Bacia, existem alguns canais, site, Facebook, ou algo que as pessoas possam saber o que vocês estão fazendo durante o ano? Tem. O DAE tem o site dele, né? É o dae.gov.br, né? Departamento de Águas e Energia Elétrica. O Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Aqui na região Birigui nós centralizamos 109 municípios, desde Lençóis Paulista, Araraquara, São Carlos, vai até o Rio Paraná, do outro lado vai até Pereira Barreto e tal. E do Comitê da Bacia Hidrográfica é o site do comitê, né? Que é o comitê... Bom, agora eu esqueci o... Não tem problema, depois a gente coloca... Você coloca lá, isso. Porque nós mudamos agora, né? Mudamos agora o site do comitê. A gente vai colocar no Coloca lá, por favor, me perdoe. Não, sem problema. Então nós vamos colocar para vocês acompanharem, porque eu acho que é importante a população, como disse o Manfred, a população participar como um todo desse processo, porque essa água é nossa. Porque vai chegar um momento que podemos ter o dinheiro para pagar a conta, mas a gente não vai ter ela para consumir. Manfred, muito obrigado por estar aqui conosco e um bom dia. Bom dia. Nós vamos agora para o intervalo, voltamos daqui a pouco.